Oi, miguxas e miguxos! Tô aproveitando aqui a luz natural porque eu sempre gravo vídeo de madrugada, à noite, assim, sabe? Usando minhas luzes amarelas. Então hoje eu falei, eu preciso aproveitar a luz natural para eu poder sentar e bater um papo com o pessoal. Porque eu fiquei de falar para vocês sobre o apartamento, de quem é o apartamento, por que a gente vai mudar, por que eu tava procurando um apartamento pequeno e de repente eu vou para um apartamento grande. Mas espera aí, gente, antes de eu começar, já deixa o seu like aí. Já deixou? Porque senão eu não vou continuar o vídeo, hein? A gente tá até com uma visualização legal nos vídeos, mas os likes, gente, deixa um like. Pode ser dislike também, porque ninguém é obrigado a gostar de tudo, né? Pode ser o dislike também, porque pro YouTube tanto faz se é like ou se é dislike. Então, já deixou seu like? Então tá, então vamos continuar. Assim, gente, o que acontece? Eu fiz um vídeo do tour pelo apartamento, que foi o penúltimo vídeo, falando que eu e o Arthur íamos morar nesse apartamento, sendo que eu estava procurando um apartamento menor, né? Então, assim, esse apartamento que eu moro hoje é um apartamento de 96 metros quadrados, ele é alugado, eu vou mostrar ele pra vocês, outra hora eu faço um tour aqui, a gente mora aqui há 7 anos, e então esse apartamento, ele é alugado, certo? Certo. Então, o que eu pensei? Já faz muito tempo que eu tô sem ninguém pra me ajudar, eu limpo sozinha, sem problema nenhum. Eu tenho mania de limpeza, então se deixar, eu passo o dia inteiro limpando a casa. Eu tenho trabalhado muito isso em mim, então eu tô melhorando bastante, até porque a gente tem que trabalhar também, né? Então não dá só pra pensar em limpar a casa, a gente tem que fazer comida, tem que fazer um monte de coisa, Eu sei que muitas das minhas miguxas aí são donas de casa, vão me entender. Mas então, vamos lá. Esse apartamento que a gente foi visitar, então esse que a gente mora é alugado. Esse que a gente foi visitar, algumas pessoas já sacaram que e tá certo, é um apartamento do pai do Arthur, que está fechado há muito tempo. E ele chegou a alugar o apartamento algumas vezes, tentou vender, mas ele não conseguiu vender. E então, antes de ter o Arthur, a gente já tinha pensado em morar lá. E aí depois eu fui morar sozinha com o Arthur e não se falou mais isso até uns 3 anos atrás, quando ele me levou lá junto com a minha mãe para poder ver o apartamento de novo. Só que eu falei assim, ai gente, tá um pouco longe de onde a gente mora agora, eu não pretendo mudar o Arthur de escola, tem minhas amigas, tem o clube. Eu estou há 10 anos morando na Vila Mariana, então a gente tipo cria raízes. E eu peguei um apego com a região, porque eu acho que isso não é legal. A gente tem que viver, a gente tem que se jogar mesmo, porque às vezes a gente tá num lugar ali e a gente fica acomodado. Parece que a página da vida não vira. Você fica naquilo ali e nada acontece. Então, de repente, você precisa respirar novos ares e tal. Mas, enfim, vamos lá. Eu sou muito perdida, gente, nas palavras. Eu falo, nossa, eu preciso me policiar nisso daí. Nossa, Lidy, mas você também, além de estar procurando um apartamento menor, você reformou este apartamento. Eu reformei esse apartamento, passei por 2 reformas aqui muito, muito, muito difíceis. A primeira que foi dos pisos, dos quartos, né, aqui, ó, que é madeira. Foi feita uma restauração, não deu certo, não mudou nada. E aí a gente viu que ia ter que fazer a bendita raspagem, pra não falar a outra palavra, que ia ter que fazer a raspagem, porque tava muito feio os pisos, eles estavam Eu vou deixar aqui no cards o vídeo dessa saga aí da reforma. E teve que fazer a raspagem, tudo foi um transtorno terrível. Eu fiquei 1 ano achando o pozinho do piso. E aí quando foi ano passado, tá fazendo 1 ano agora que eu fiz a pintura, mudei as cores de algumas paredes, trocaram os vasos, porque assim, tudo que eu mexi, exceto essa troca das cores das paredes, tudo que a gente mexeu nessa reforma do ano passado foi coisas que desgastaram com o meu uso. A troca dos vasos, enfim, foram coisas que desgastaram assim com o tempo que a gente ficou aqui. Inclusive aqui tinha uma cama que era conjunto
com essas mesas de cabeceira, o armário que tá aqui na minha frente, que também a cama, quando a gente veio morar aqui, ela não deixou tirar. Depois a gente conversou direitinho, não deixou. E essa cama é minha. Eu comprei a minha caminha de casal, porque era queen size, ocupava o maior espaço, dava trabalho pra limpar. E, gente, eu durmo na pontinha da cama. O Arthur tá dormindo comigo ultimamente, mas mesmo assim, sabe? Eu durmo assim, eu nem ocupo espaço, então eu não preciso de uma cama grande só pra mim. Logo, logo ele não vai mais dormir comigo. Então tá, tudo bem. Só pra explicar que a gente passou sim por reformas aqui. E mesmo assim eu fui procurar outros apartamentos, a gente visitou apartamentos, como vocês viram, são vídeos recentes aqui eu ia falar no cartão. Aqui no canal, da gente vendo apartamentos menores. Mas, gente, os apartamentos pequenininho, sabe? Bem pequenininho, às vezes mais caro do que esse. E eu tenho algumas coisas, alguns móveis que eu não queria me desfazer, eu ia ter que me desfazer. Então é muito caro, muito caro. A gente chegou a olhar também imóveis na planta e muito caro também na região. Dá pra comprar, o dinheiro que você compra um apartamento de 60 metros quadrados aqui e outras regiões de São Paulo também, né? Não é só aqui que é caro, é porque a gente tá numa região perto de tudo, né? Então acaba sendo mais caro por conta disso. Dá pra comprar uma casa enorme num condomínio fechado no interior de São Paulo. Que aí você tem uma qualidade de vida, porque pra mim morar em São Paulo, a gente não tem qualidade de vida, né, gente? É poluição, é trânsito, é prédio também, é meio complicado morar em prédio, você não tem tanta privacidade como quando você mora na sua casa, que você tem o seu quintal e tudo mais. Tá, Lid, vamos lá. Por que você vai morar no apartamento do pai do Arthur? Então eu expliquei, né, pra vocês por que eu quis sair daqui. Queria um menor, porque eu tenho mania de limpeza e nunca mais eu chamei ninguém para me ajudar com a limpeza da casa, porque eu quis cortar gastos. Então eu faço as coisas mesmo, eu lavo um banheiro hoje, um banheiro amanhã e por aí vai. Então por isso que eu queria um apartamento menor. Se era para morar alugado, eu queria um apartamento menor e uma coisa um pouco mais nova, um apartamento mais novo. Então assim, o que eu tava falando? Eu me perdi, porque pra variar acabou o espaço do meu celular. Então eu quis ir pra um apartamento, eu acho que eu tava falando da marcenaria, né? Que a marcenaria aqui tá um pouco zoada, sabe? Precisando mexer. Eu falei, gente, não vou mais mexer aqui, chega, né? O que aconteceu? Aqui, como eu falei pra vocês, a parte da marcenaria aqui não tá legal. O meu fogão, que é o fogão aqui do apartamento, ele tá completamente enferrujado, sabe? Ai, Lid, por que você tá contando tudo isso? Porque eu quero dividir com vocês, ué. Então, tô contando numa boa aqui, como se eu estivesse falando com minhas amigas, meus amigos. Enfim, o fogão tá enferrujado, certo? Certo. Tô conseguindo acender ele só com isqueiro, porque o acendedor não tá funcionando. Dá pra usar? Dá, claro. Mas eu tenho um fogão que eu usei, que é meu, né, de quando eu morava com o pai do Arthur. Então esse fogão, ele está nesse apartamento, lá no depósito desse apartamento, e aí eu peguei, chamei o funcionário dele, a gente foi lá olhar. Vamos lá ver meu fogão, tal, pra ver se dá pra colocar aqui. Aí ia ter que mexer em tudo aqui, sabe? Quebrar, porque o que tem aqui é de 4 bocas e ele é encaixado. E o meu é de 5 bocas, ficaria no chão mesmo, né? Ia ter que mexer, ia ter que fazer outra reforma e tal, e enferrujar as coisas. Aí eu fui lá e entrei diferente no apartamento, olhei com outros olhos, falei, nossa, se o meu eu limpo assim, igual uma doida, imagina esse aqui, esse tamanho todo, como que eu não ia limpar? Mas aí, por outro lado, eu pensei assim, talvez por ser maior, os móveis ficam mais espaçados, as coisas ficam mais ajeitadas, então talvez seja até mais fácil de limpar, né? Mas em contrapartida, é uma coisa que é dele, né? É do pai do Arthur. E se a gente precisar mexer, a gente vai mexendo, porque é um investimento, assim, uma coisa que é própria, né?
que é dele. Vamos lá, vamos finalizar logo isso daí, porque eu já falei demais. Por que que você vai morar num apartamento que é do pai do Arthur? Quando o Arthur nasceu, eu parei de trabalhar, já tinha parado antes, porque eu tava fazendo faculdade de administração para trabalhar com ele na empresa. E só que no final das contas o Arthur nasceu, eu fiquei cuidando do Arthur, aí depois teve um período que eu quis voltar pro mercado de trabalho. Eu vou resumir bem, porque depois eu vou contar direitinho pra vocês nos vídeos das histórias da Lid. E aí eu pensei em voltar a estudar, pensei em fazer outra faculdade, pensei em voltar pra minha área, eu teria que fazer uma pós, enfim, a gente chegou a contratar babá, porque assim, aqui, gente, eu não tenho ninguém. Assim, eu não tenho uma vizinha, a sogra, a avó, a mãe, a tia, que eu posso falar assim, olha, pega o Arthur pra mim, eu vou sair pra trabalhar, ele chega da escola, você pega ele pra mim, você dá almoço, eu não tenho, gente, eu não tenho com quem deixar o Arthur. Me quebrava muito galho quando ele ficava na casa de amiguinhos, na casa das amiguinhas, de uma grande amiga minha, mas eu não gosto de ficar pedindo favor, assim, pras pessoas, né? Uma coisa é de vez em quando, outra coisa é você precisar sempre. Então eu não tinha como fazer com o Arthur, eu não tinha com quem deixar o Arthur. Então a gente contratou babá na época. Eu achei melhor eu cuidar do meu filho em casa e não precisar contratar uma babá. E não precisar continuar com a babá, que inclusive era uma pessoa que eu gostava muito, me ajudou muito, era como se fosse da família mesmo. Mas eu comecei, aí a gente começou a conversar e chegamos à conclusão de que eu iria trabalhar com ele. Então eu comecei a trabalhar com ele, consigo trabalhar de casa. E tem algumas coisas que a gente tá analisando ainda, só que é claro, eu quero ter a minha... Quando eu falo que eu quero ter a minha independência, é porque assim, o vínculo do filho a gente sempre vai ter, não tem jeito, né? Mas também, nossa, tô perto demais aqui, né? Então assim, se eu pretendo continuar trabalhando com ele, você vai morar no apartamento dele, essas coisas todas eu vou... Quando eu contar pra vocês toda a história, vocês vão entender melhor. Então, por enquanto o que eu tenho pra falar é isso, gente. O apartamento é do pai do Arthur, a gente não tem data nenhuma previsão de quando a gente vai pra lá, a gente viu o que precisa ser feito e agora ele tem que bater o martelo e ver o que ele vai liberar pra gente mexer lá. Então não temos previsão nenhuma, quando tiver eu venho contar pra vocês, com certeza. Mas era isso que eu queria contar, explicar pra vocês, porque que de repente eu tava procurando um apartamento pequeno e eu vou morar nesse, e algumas pessoas já tinham perguntado também se o apartamento, de quem era o apartamento que eu moro, se é alugado, se não é, enfim. Mas por hoje é o que eu vou falar pra vocês. Quando eu continuar contando as histórias, aí vocês vão entender melhor essa minha história de vida, né? Essa parte da minha história. Tem coisas que são um pouco complicadas, não dá pra gente falar tudo, expor tudo, mas tem saúde, é o que importa. Tô brincando, gente, mas é brincadeira, mas é verdade, né? O mais importante na nossa vida é a gente ter saúde. Então, é isso que eu tenho pra falar pra vocês hoje. Como eu falei, não entrei em detalhes, mas eu vou continuar nos outros vídeos. E acho que deu pra entender, né? Então, quando a gente tiver alguma previsão de quando a gente vai pra lá, quando que vai reformar, se vai, se não vai, o que vai mexer, o que eu, de repente, vou ter que pegar a lata de tinta. Se eu tiver que eu mesma pintar e quiser mudar a cor da parede, instalar papel de parede, eu vou fazer. Mas tem coisa que não dá pra ali de fazer, né? Então... Mas é isso, gente. Vamos esperar aí, no tempo certo, no tempo de Deus, tudo vai se resolver. E aí eu vou contando pra vocês, tá bom? Então, um super beijo, miguxa. Se você chegou até aqui e não deixou o like, deixa o like aí. Não vai fechar o vídeo se esquecer de deixar o like, tá bom? Um super beijo, então, miguxas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time.